Então, Joana, assim, ó, eu vou te pedir para você se apresentar, né, para que o pessoal te acompanhe, enfim, Aham. te conheça, né, e aí acompanhe essa tua história, tua trajetória, e aí depois a gente vai entrando, vou te perguntando algumas coisas, tá, para que a gente consiga compartilhar essa tua experiência. Pode ser? Pode ser, combinado. Então tá. Então, tá. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, oi, Yara? É muito gratificante vir aqui contar um pouquinho da minha trajetória, mesmo que ela seja bem recente, assim. Até tentei escapar, né? Mas Tentou. quando a Yara falou, não, mas é só 20 minutinhos, vamos fazer uma live compartilhada, eu pensei, por que não, né? Vamos se Isso desafiar um mesmo. pouquinho. Isso Então, eu aí. sou a Joana, né? Conhecida também como Jo. A minha formação acadêmica é Ciências Contábeis. Eu fiz uma especialização em Gestão Tributária. E o meu primeiro emprego nessa área foi numa contabilidade, onde eu trabalhei 4 anos e meio, que foi uma experiência bem enriquecedora, assim, para mim. Mas eu tinha naquela época uma vontade muito grande de conhecer o setor financeiro de uma empresa. E um tempo depois, né, 4 anos e meio depois, acabou surgindo uma vaga no financeiro de uma empresa, consegui essa vaga e entrei lá, começando pelo contas a pagar, fui pro contas a receber, tesouraria. E depois de um tempo, uns 3 anos e meio depois, mais ou menos, eu acabei assumindo um cargo de coordenação, onde eu fazia gestão de equipe de 3 pessoas. Foi uma experiência muito enriquecedora, assim, nossa, aprendi muito, foi muito bacana. Só que eu sempre tive uma pulguinha ali atrás da orelha, assim, que eu ficava pensando, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Assim, eu adorava trabalhar lá, assim, eu fazia tudo com muito gosto, dava o meu melhor, mas sabe quando ficava uma sensação sempre que estava faltando um pedacinho? Mas isso ia, voltava, então assim, eu ia levando, né? Até que em 2017 eu engravidei. E em julho de 2018, o Miguel nasceu. Daí eu fiquei 5 meses fora da empresa, né? Com a minha licença maternidade, mais um mês de férias. E quando eu voltei, aquele buraquinho, aquela pulguinha atrás da Uhum. orelha, ela Era um cresceu buracão assim, gigante já. virou uma cratera. E aquilo começou a me incomodar muito, assim. Eu Uhum. sentia que o meu ciclo ali parecia que estava se encerrando, assim, que aquilo ali não era mais para mim. Eu sentia uma vontade muito grande, assim, de me reinventar. Parece que eu precisava fazer alguma coisa de diferente. Mas o quê, né? Uhum. Então passa milhões de dúvidas na cabeça, enfim. O que que eu vou fazer? O que que eu sei fazer? E eu sempre gostei muito de fazer as minhas próprias lembrancinhas, os meus convites de chá de panela, chá de bebê, enfim, convite E do por aí vai. aniversário do afilhado. Eu gostava muito de fazer essas coisinhas, assim, né? E não foi diferente no batizado do Miguel. Eu e minha mãe, a gente fez uma lembrancinha bem legal, assim. E um tempo depois, uma menina veio me perguntar onde que eu tinha feito aquela lembrancinha. E eu falei para ela, não, foi eu e a minha mãe mesmo que fizemos. E ela perguntou se eu não fazia para ela. E aquilo me deu um estalo assim. Eu pensei, poxa, eu gosto tanto de fazer isso, alguém confiou no meu trabalho, eu vou tentar, né? Fiz um orçamento, passei para ela, ela aceitou, e aí nasceu a Anjô, né? A pessoa, ela trabalha um pouco com influencer na internet e tal. Então eu pensei, vou fazer Uhum. uma página, vou criar um nome, vou fazer uma página no Instagram. De repente ela já vai divulgar, alguém vai ver. E daí as coisas começaram a acontecer de uma forma Acontecendo. muito natural, assim. Por mais que eu não divulgasse muito, porque eu ainda estava no meu emprego e fazendo as papelarias fora de horário, as pessoas foram me indicando e de repente pessoas que eu nem conhecia vinham falar comigo, pedir orçamento e as coisas foram aumentando, os pedidos foram aumentando e eu gostava muito de fazer assim. Eu conheci pessoas incríveis logo no começo, quando eu comecei a fazer assim muitas histórias interessantes. E eu pensei, poxa, por que que eu não tento, né? Mas ao mesmo tempo vinha vários pensamentos na cabeça, assim, várias coisas querendo sabotar, né? Eu não vou conseguir, Uhum. eu não sou Perfeito. capaz. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim. Então eu pensava, nossa, mas eu acabei de ter um filho, eu preciso criar ele, eu preciso de dinheiro para criar ele. Uhum. Enfim. Mas chegou num ponto assim que não estava mais legal. Eu Uhum. precisava tomar uma atitude, assim, tomar uma decisão.
E daí eu tive uma conversa bem franca com os meus pais, com o Dé. O Dé já estava acompanhando há mais tempo a situação, então ele já me apoiava há mais tempo. Então eu tive uma conversa bem franca com meu pai e com a minha mãe, assim, que é muito importante ter o apoio deles também. E eles disseram, não, a gente vai te apoiar. Se é para o teu bem, é claro que a gente vai te apoiar. E Uhum. aí Se é eu pra tua tomei a decisão. felicidade, né? Eu acho que tem muito a É, ver com isso, né? e foi aí que eu Tá. tomei a decisão, assim, não, eu vou pedir a conta e fiz isso em novembro, fiquei mais um tempinho na empresa até passar todas as coisas. Fazer Então a foi transição. fazer toda a transição, também não queria de maneira alguma deixar a empresa na mão, né? Então Uhum. fiz toda a Show, questão da fantástico. transição e em fevereiro então eu comecei a me dedicar somente à Anjô, que hoje é a Uhum. minha, aí é onde eu estou empreendendo hoje, né? É a tua segunda, é o teu segundo filho. Meu segundo filho, isso mesmo. É papelaria personalizada, né, Jô? Isso, aham, Anjou Tá, papelaria personalizada. Eu faço tudo que é de lembrancinha, topo de bolo, coisinhas para decoração, vários mimosinhos assim. tá. Assim, ó, uma primeira pergunta que eu ia te fazer era com relação a, poxa, quando que acionou um gatilho? Quando que bateu, né, que você disse, cara, é isso aí que eu vou fazer. Na verdade, não é o que eu vou fazer, mas sim, tem algo que não tá legal, né? Então, na verdade, tu já trouxe isso, assim, que tu já tinhas olhado para dentro de você e já tinha dado atenção genuína para uma coisa que você não sabia o que que era, mas que Aham, culminou com o nascimento do Miguel, certo? isso, Né? aham, Então, aham, a gente pode entender que um momento onde ressignificou inclusive a tua vida, né? Tu de verdade olhou para dentro de ti, assim, e entendeu que, cara, eu posso fazer alguma coisa diferente que vai me conectar com algo diferente. É isso? Ou eu tô lendo aham. errado? Não, é isso mesmo, assim, eu entendo hoje que toda essa mudança que aconteceu na minha vida foi o Miguel, assim, foi o meu filho, né? Porque tu também é Uhum. mãe, tu sabe que quando nasce um Uhum. filho, além de nascer milhões de preocupações e inseguranças, a gente se preocupa muito com o exemplo que a gente vai deixar para eles, né? Então isso começou a me incomodar muito forte, assim. Eu ficava pensando, poxa, que exemplo será que eu quero deixar para ele? Eu quero Uhum. deixar um exemplo lá, uma mãe legal, trabalha numa coordenação financeira, ganha um salário show para comprar os brinquedos que eu vejo na TV, mas Aham. daí Ai, que lindo. chega em casa à noite triste, frustrada, né? Não tá feliz. Ou eu quero mostrar para ele, não, é uma mãe que está ganhando metade da metade do que ganhava lá, mas é uma Aham. mãe feliz, é uma mãe presente, porque todo esse meu empreendedorismo trouxe também a oportunidade de eu estar muito mais perto do meu filho. Uhum. Então, isso Uhum. tem sido, assim, super gratificante, sabe? Tá. Então, assim, fazendo uma análise, eu acho que tem tudo a ver com eu ter virado mãe, assim, que foi que transformou meus pensamentos, mudou totalmente a forma de eu pensar, minha perspectiva de Uhum. vida mesmo, assim, minha perspectiva de vida, sabe? Tá. É super importante, porque assim, não necessariamente que seja para todos, né? O nascimento de um Uhum, filho, porque muitos empreendem ou olham para dentro de si, mesmo quando não nasce o filho, né? Mas quando de uhum, verdade tu se permite compreender, né? Tu se permite é, é, dar atenção, né? Para aquela angústia ou para aquela falta de resposta, né? E aí acontece aham. algo muito marcante. A Elis trouxe ali antes, né? A Elis, consultora que a gente conhece, enfim, Sim. ela trouxe ali que empreender sempre e ter coragem, né? É, E de verdade é isso. Principalmente porque, né, Joana, se a gente fizer uma reflexão, acho que o senso comum à sociedade, ela vai muito, na verdade, numa direção contrária a isso, do abrir mão, né? Então, uhum, é muito uhum, comum que quando você diz assim, ah, eu tô saindo da empresa ou eu vou fazer alguma outra coisa, as pessoas sempre vão julgar e vão dizer, ah, porque lá na empresa tá ruim, porque a empresa é uhum. ruim, porque eu não tenho condição, porque eu não sou reconhecido. E muito pelo contrário, né? Não era essa a condição. Não é porque a empresa não estava te dando uma condição, é porque era você que estava buscando algo diferente daquilo que você tinha construído até ali. Faz sentido Exato, isso? É é. assim? Sim, sim. E aconteceu assim algumas vezes, sabe? Até de lugares que eu ia comprar as coisas para papelaria personalizada. E daí a pessoa perguntava: Nossa, mas tu saiu do financeiro para fazer papelaria personalizada? Assim, fazer aquela cara de espanto, sabe? Mas é porque eu Uhum. cheguei num ponto realmente que eu precisava tentar.
E eu sempre falei para todo mundo, assim, quando as pessoas perguntavam assim, nossa, mas tu vai sair, tu tá tanto tempo lá, tu já tá como coordenadora. E eu falava assim, não, eu preciso tentar, né? Se Uhum. não der certo e eu precisar mais para frente, de repente, voltar para o mercado de trabalho, tudo bem. Mas eu vou saber Tudo que eu bem. tentei, que eu dei o meu melhor, né? E, Uhum. enfim, eu acho que é isso, assim. Tá, meu, que lindo, né? Isso desconstrói completamente, né? O que talvez durante muito tempo a gente construiu, a gente como ser humano mesmo, como profissional, de esperar que, o dia que a empresa não me reconhecer mais, eu vou fazer alguma coisa diferente, aí eu vou mudar, né? O dia que, sei lá, acontecer um problema na empresa ou eles decidirem me trocar de área ou me mandar embora, aí eu vou pensar em alguma coisa. E não somos nós os responsáveis por, de verdade, É realizar verdade. aquilo que a gente sente que faz sentido para a nossa vida, né? É verdade, é verdade. E E aí, hoje eu olho. não Pode pode falar. falar. Não, pode E falar. hoje eu olho assim, né, para tudo que eu passei, agora parece que foi bem fácil, né? Mas claro que Aham. tem todas as dificuldades no meio do caminho, assim, né? No começo eu ficava muito, muito insegura, principalmente com a parte financeira, porque querendo ou não, a gente precisa do dinheiro também para viver, né? Mas a gente bota as coisas na ponta do lápis, economiza ali, economiza aqui, e eu acho que o mais bacana, assim, de tô. Porque hoje eu entendo que eu tô me conectando mesmo com o meu propósito, assim, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu tenho muito amor nas coisas que eu faço, assim. E eu queria uma relação com as minhas clientes que elas não são só clientes, na verdade elas acabam virando tudo amigas, assim. Porque eu conheci pessoas muito incríveis, assim, com histórias muito incríveis. Eu fiz topo de bolo para pessoas que tinham se curado de um câncer, então eu fiquei sabendo de toda a história da Quanto pessoa, assim. significado, né? Exatamente, assim. Então, toda vez que eu mando a minha cartinha, que eu mando junto com os produtinhos, assim, dizendo que eu coloquei muito amor e carinho naquilo, e a pessoa tira uma fotinha e me manda, assim, dizendo que sentiu aquele amor e carinho que eu coloquei ali quando eu estava produzindo, isso para mim, assim, não tem palavras. Meu coração fica quentinho, assim, sabe? É muito Uhum. bom, é muito gostoso, assim. E aí é Por isso que eu resposta, entendo. né? É bem isso mesmo. E assim, é aquela coisa, né? Hoje eu posso ficar, às vezes, até 2, 3 horas da manhã para ter que fazer as encomendas, porque tem todo o dia a dia com o Miguel, enfim. Mas no Uhum. outro dia eu acordo super disposta e super querendo fazer tudo aquilo de novo, assim, sabe? Eu acordo feliz Uhum. e querendo fazer aquilo. Então isso é muito gratificante, assim, é muito, muito gostoso mesmo. Tá. Ô, Joana, uma outra coisa, assim, que eu acho que de verdade também faz muita diferença quando você decide, né? Quando a tua decisão é de verdade de deixar para trás, né? Não deixar para trás, mas enfim, começar a trilhar um novo caminho e ir deixando aos poucos, né, uma trajetória que tu conquistou, né? Uma trajetória profissional. São as condições, né? São os apoios, assim, são a condição de verdade, porque aí entra realmente a condição financeira e aí você tem que ter alguém que te diga, não, mas ó, segura, né, as pontas, a gente dá jeito, Uhum, vamos embora, né? Tu trouxe ali muito essa questão, né, do apoio dos teus pais, do teu esposo, que é o André, né? uhum. É, de verdade, assim, como faz diferença quando a gente tem, né, o apoio das pessoas que convivem com a gente, que são importantes para nós, né? Com certeza, com certeza. Porque essa coisa de só ter coragem, né? Também, se você não tem apoio, só a coragem não vai ser o suficiente para de verdade te deixar tomar essa decisão de forma segura, certo? Sim, sim, é verdade. Por isso que me marcou muito, assim, o dia que eu realmente conversei com meu pai e com a minha mãe, porque eles já sabiam que que eu não estava feliz, 100% feliz lá, né? Mas, claro que fica sempre aquela preocupação, né? Eles criaram a gente e se preocupam com o nosso futuro, enfim. Mas eu lembro certinho, assim, do dia que eu conversei com eles e falei que realmente estava muito complicado, assim, e eles disseram, não, a gente vai te apoiar, a gente quer ver você feliz. Então, independente do que acontecer, a gente vai estar aqui para segurar tua mão. E isso foi para mim assim um divisor de águas, sabe? Isso é Uhum, muito importante. Eu vejo isso como muito importante, assim, o apoio da família. tá. E quando tu consegue, como que tu consegue expressar para as pessoas assim, não só desde o começo, mas né, agora também que as coisas já estão engrenadas, acho que a gente pode entender assim, né? É como tu Aham. disse, não falta trabalho, assim, tem bastante, né? Como que tu consegue, como que tu traduz para as pessoas assim que você tá
hoje, de verdade, você sente que você está conectada com o teu propósito? Como que tu consegue explicar? Porque, sabe por que da pergunta? Porque a gente fala bastante disso, assim, né? Para quem nos procura e diz que não tá bem, não tá legal e que quer buscar, de repente, uma outra oportunidade, e não é só o trocar de trabalho. É o de verdade buscar aquilo que faça sentido para sua vida. E nem todo mundo compreende, porque parece que romantiza tudo, sabe? Parece que quando a gente fala de propósito, fica algo tão romântico, tão perfeito, tão longe de verdade de ser alcançado. Como que tu pode ajudar a gente a traduzir o que é estar conectado com o teu propósito? Eu acho que assim, hoje eu acho que as pessoas sentem que eu estou conectada através do meu trabalho. E também eu gosto muito de falar para as pessoas assim, acreditem em vocês. E não fiquem esperando tanto o momento certo, assim. O momento é o Meu, que agora, perfeito. sabe? Tentem, Uhum, tentem. Porque se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. E se você tentou e uhum, der errado, você vai dizer, não, pelo menos eu tentei, né? Então, isso uhum, que eu falo para as pessoas, acreditem em vocês. Assim, para mim também é tudo muito recente, né? Então faz 4 meses que eu estou me dedicando só a Jo, mas está sendo muito gratificante, assim. Eu acho que eu nunca vou uhum, me arrepender de ter feito essa escolha e de ter tentado isso. uhum, Então, o que eu falo para as pessoas é: acreditem em vocês, vocês podem, uhum. né? A gente pode. E eu acho que uma coisa de não romantizar também é justamente por isso, porque é, onde está escrito, né, que uma vez tentando e dando certo, lá na frente pode ser que você não mude novamente, né, de opção, porque é muito, é cíclico, né, a gente também vive isso, somos humanos, É, né, o que é para nós verdade. hoje faz muito sentido, ali na frente pode deixar de fazer. Então eu acho que é um ter consciência de que a gente precisa estar constantemente se olhando, né? Constantemente se Exato. percebendo, né? Uhum, Faz uhum. sentido isso para ti? Não. Sim, porque vai mudando também ao decorrer do tempo, né? Porque lá atrás, quando eu trabalhava na contabilidade, né? Que eu trabalhei 4 anos e meio lá, eu tinha muita vontade de conhecer o financeiro. Talvez lá eu achasse que esse era o meu propósito. Mas, Perfeito. mas vai passando o tempo, tu vai mudando, tu vai amadurecendo, né? Para mim, o nascimento do meu filho, assim, eu me reinventei muito, eu me descobri muito diferente, assim. Uhum, Então, mas não, como tu falou, não precisa ser o nascimento de um filho, né? O próprio tempo passando, tu vai mudando, tu muda tuas perspectivas, assim. Então, não é uhum, porque meu propósito lá atrás era trabalhar num financeiro que agora eu não possa desistir isso em busca de um novo propósito, né? uhum, Porque uhum. acho que pode ir mudando durante o tempo, assim, acho que a gente até conversou um pouco esses dias sobre isso, né? O propósito não é, nasci com esse propósito e vou morrer com esse propósito. Ele vai se Exatamente. amadurecendo, ele vai se moldando, Só né? Ele continuando o que a vai. gente estava falando, é justamente isso, né? É, e compreendendo à medida que a gente amadurece, de Exato. verdade que o nosso propósito ele pode ser colocado a serviço das pessoas, da comunidade, enfim, né, da sociedade, cada vez de uma forma diferente, né? E o É amadurecimento faz verdade. com que a gente perceba isso, né? E aceite Exato. também. Né? Isso vai desconstruindo essa ideia, né, de que uma vez ou formado nisso, você tem que seguir a vida inteira, né? E não pode haver nenhum tipo de mudança. É muito pelo Exato. contrário. São E as quando eu ta... mudanças que nos. é. E quando eu estava escrevendo o meu roteirinho hoje à tarde, eu até pensei nisso, assim. Se a Yara, há 2 anos atrás, chamasse a Joana para fazer uma live, com certeza seria totalmente diferente, né? Eu nem chamaria, Aham. não é verdade? Por que Mas não? assim, Imagine. ó, 2 anos é muito tempo e muda muita coisa, assim, sabe? Então a gente Uhum. tem que se permitir, né? E Exatamente. entender e aceitar isso, né? Que as coisas podem mudar e indiferente do que os outros vão pensar, porque eu tenho muito isso às vezes também. Eu fico muito preocupada, o que que o outro vai pensar, o que que o outro vai achar. Mas assim, eu acho que o mais importante é a gente estar bem com a gente mesmo, né? Estar bem com as pessoas que a Uhum. gente ama. E para mim isso ganhou um significado muito grande assim nos últimos 2 anos. E eu estou muito Ai, que feliz, muito lindo. feliz. Ai, que lindo, que bom. Era bem isso, viu, Jô? Bem isso que a gente queria trazer, assim, para que as pessoas vissem de verdade, né? Que dá, que pode. Há dores, né? Porque É, nenhuma transição ela acontece sem que você tenha que abrir mão de alguma coisa. com certeza, Mas com certeza. as condições para isso é de verdade, a clareza, a coragem, né, o significado que isso vai passar a ter para sua vida, o quanto isso vai de verdade te realizar,
porque quanto mais conexão com o propósito, mais eu me realizo, né, com aquilo que eu faço. Enfim, né, que é um processo, mas que é possível, né? Sim, e a sim. quantidade de apoio que a gente precisa de verdade é fundamental para que a gente consiga fazer isso, né? Com certeza, é isso mesmo. Jô, obrigado, tá? Como a gente Imagina. combinou, né? A gente ia controlar, ó, até passou um pouquinho do que a gente tinha se proposto, mas é justamente isso, para que a gente tenha o tempo de poder concluir, né? Verdade. E, enfim, fico muito feliz que tu tenhas, né, aceitado, encarado, assim, esse convite e compartilhado essa tua história, porque ela é muito significante, tá? Tem muito significado, né, para as pessoas que de verdade podem estar também, como você, algum tempo atrás, né, com aquele buraquinho, aquela coisinha que não sabe compreender e de repente pode surgir aqui te ouvindo e vendo que é possível, tá? É verdade. Fico muito feliz, obrigada. E às vezes é nas pequenas coisas que a gente percebe, né? Porque aquela vez tu me falou assim, nossa, eu te acho uma super heroína pela decisão que tu tomou. E eu ficava pensando, nossa, por que ela me achava uma super heroína? E isso faz a gente parar para pensar, sabe? Então, perceber os pequenos detalhes que às vezes eles significam muito mais pra gente. E muito obrigada mesmo pelo convite. Passou muito rápido, até achei que foi bem tranquilo. Eu te falei? Eu te falei, vice? Não, obrigada pela oportunidade de eu me desafiar também. Muito obrigada e obrigada por todo mundo, que eu tô vendo várias mensagens aí. Muitos coraçõezinhos aqui. Obrigada. Jô, obrigado, beijo, tá? Vou te colocar para uma próxima também, tá? Daqui a pouco a gente te convida para uma próxima. Vai ficar craque em live aqui. Tá bom, então. Beijo, tchau. Tchau. Então, gente, vamos sair com a Jô para que a gente possa dar sequência. E aí a gente vai convidar a Fran. A Fran é uma pessoa maravilhosa, também tanto quanto a Jô. Mas tem uma história que eu conheço ela desde pequenininha, desde que ela nasceu. A Fran é minha prima e também vem compartilhar com a gente. Oi! Então a Fran, tudo. Fran também vem compartilhar com a gente como é isso, né? Como é essa ousadia, né? Essa coragem de encarar uma transição, né? Deixar uma história, não que a gente deixa para trás e esquece dela, muito pelo contrário. Faz parte, né? bagagem, né? Isso, faz parte de quem somos, né? E aí começar a construir uma nova história, né? Então, Fran, vou te pedir para se apresentar, porque se eu te apresentar, já começa a escorrer lágrimazinha aqui. Não começa, né? Então, né, contar um pouquinho aí. Eu sou Franciele, eu trabalho na área do vestuário, sou formada em técnico em estilismo, sou graduada em produção do vestuário, tenho vários cursos na área, tanto de modelagem quanto de moda no geral, né? Eu trabalho, na verdade, a minha profissão, carreira mesmo, é modelista e já faz 10 anos que eu sou modelista. Eu iniciei o meu trabalho na indústria em 2012, minto, foi em 2008 que eu lembro que eu trabalhei com a minha tia em Rio do Sul, que ali eu fiz estágio. E depois, quando eu voltei para Blumenau, eu já quis empreender, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando em casa, então eu costurava minhas peças e vendia. Só que a rotina já estava no sangue, já estava no sangue, já estava ali, Só que a rotina de casa, assim, não te traz o contato com as pessoas, né? Tipo, eu trabalhava muito sozinha e resolvi ir para a indústria. E eu fiquei na indústria aí durante 10 anos. A última empresa que eu trabalhei 4 anos e meio. Uma empresa muito boa, com salário bom, benefícios, né? Aquela coisa toda que um CLT precisa, assim, para se manter, digamos, confortável, né? Só que nem eu coloquei antes, o bichinho já tinha me picado há muito tempo, né? Então a gente fica se perguntando por que não testar novas possibilidades? Por que a gente não pode verificar se vai dar certo ou não? Por que a gente não vai, né, não vai para a luta assim e ver realmente qual é o resultado, né, disso tudo? Então, na verdade, esse bichinho já me picou já faz um tempo, mas a gente fica na zona de conforto ali e quer ficar tranquilo, né?
Vai indo pelo caminho do que é conhecido, né? Sim, do que, sim. né, é tradicional, é confortável, é cômodo, né? E aí quando você vê, passa quantos anos, né? É a mentalidade, né, o Yara? Que nem a gente conversou esses dias, né? A questão familiar, assim, de ter essa coisa de carteira assinada para poder se aposentar. Isso vai sendo transmitido, né? E a gente é uma geração que não quer mais isso. A gente não quer mais esse conformismo, essa zona de conforto, né? Estar por estar, Isso, né? estar por estar não faz mais sentido. E aí eu acho que é aí que de repente vem a pergunta, como já tinha sido picadinha, então, pelo espírito do empreender, do ousar, né? Em que condição? Como foi? Onde acionou o gatilho e você disse, cara, não dá mais, ou agora vai e é por mim, né? Porque eu sou o responsável, né, por tomar essa decisão. Sim. Ou eu vou talvez passar mais 10 anos, né, nessa... Não que é uma situação ruim, como tu disse, não que é ruim passar mais 10 anos com um bom salário, um cargo legal, uma empresa estável. Benefício, tudo. Isso, mas daí chega lá depois de mais 10 anos e você dizer, cara, por que eu não fiz? Eu ainda sinto que eu deveria ter feito alguma coisa diferente. Como isso aconteceu, Fran? Assim, eu não sei dizer ao certo, tipo, o momento exato que foi, sabe? A questão de ir para a empresa, ficar sentada 8 horas por dia na frente do computador, fazendo a mesma coisa, né, aquela rotina semanal, é uma coisa que começa a incomodar, né? Que nem a gente falou antes, assim, a nossa geração, ela é mais inquieta. Então, assim, tu estar ocupado o dia inteiro não significa que você é produtivo, né? Então, assim, a gente precisa se sentir produtivo. E essa questão de se sentir produtivo, estando na frente do computador, que nem era o meu caso, né? 8 horas por dia já não fazia mais sentido. Então, assim, foi alimentando, né? Foi alimentando aos pouquinhos para daí tomar a decisão. Tomar a decisão. Olha, que legal que tu traz isso, né? Porque quando tu fala que não necessariamente estar o tempo todo, cumprir a jornada, né? E estar ali trabalhando, né? Não necessariamente isso seja sinônimo de produtividade, isso também é um reflexo para a empresa, porque não que você não quisesse dar o teu melhor para a empresa. Sim, mas quando a gente não está de verdade, né, no nosso 100% ou usando a nossa máxima capacidade, talvez de verdade a gente não esteja entregando, e é aí que mora, né, uma observação importante para a gente fazer, né? Para mim, assim, tipo, eu sou muito detalhista, então não estar entregando o meu 100% já é algo que começa a me irritar muito, né? Que te incomoda. Incomoda, e querendo ou não, isso afeta todo o ambiente de trabalho, porque ninguém quer uma pessoa irritada, né, do teu lado, assim, trabalhando contigo. Não que eu fosse assim na empresa, até acho que não era assim, mas isso me incomodava, pessoalmente me incomodava. Tá. E uma outra coisa, diferente até um pouco da Jo, que a Jo daí tinha a empresa e ela já começou a estruturar e estava com aquilo já encaminhado, ela, enfim, e ela fez uma transição de 4 meses, né, para deixar que a empresa conseguisse de verdade fazer a substituição dela, enfim, né. Eu, como te conheço, sei, e se tu me permitir, vou puxar aqui. Sim, tu escolheu num dia e tu disse que 15 dias tu ficaria, enfim, também, logicamente, foi o compromisso eu dei que um tu mês tem. pra empresa certinho, Isso. Então, tu também disse que ficaria, mas além da tua habilidade, da tua capacidade, do teu estudo, do teu conhecimento e da história que tu tinha com a moda, tu não tinha nada efetivamente para começar a fazer. Não. Então, é mais louco ainda. É bem isso. Na verdade, é sair com a cara e com a coragem, literalmente. Então, né? Em que condições que tu entendes que de verdade te ajudaram a aportar essa decisão, Fran? Assim, ó. Porque se tu, algumas, deixa eu só explicar, porque senão algumas pessoas vão dizer, mas era o fato de já ter a empresa, mas era o fato de financeiramente estar estável, lá. Mas ali tu não tinha essa condição, né? E não que tu não tivesse financeiramente estável, porque também ninguém joga nada da noite pro dia, não é? Mas tu não tinha uma certeza de nada a partir daquele dia que você saía da empresa, daqueles 30 dias em diante, né? Não tinha então, um cliente. Nada. Então, a não ser as tuas máquinas que você já tinha, né? Pelo que tu já fazia.
Mas que condições, o que foi fundamental para te dar segurança, não sei nem se foi a segurança, mas assim, para te aportar nessa decisão? Sim, na verdade a questão é que nem a Jo colocou antes, é o apoio familiar, né? Primeiro de tudo a gente conversa com o parceiro, que é o principal que está ali no dia a dia, né? Que nem no meu caso, meu noivo Everton. Então a gente conversou e decidiu, não, realmente tu pode pedir que a gente vai dar um jeito. Tipo, a gente vai captar clientes, a gente vai prospectar, enfim, a gente vai dar um jeito, né? Uhum. E depois, em relação à mãe, pai e os irmãos que vieram junto, apoiando, assim, a família, uhum. Família menor, né, de marido, pai, mãe e irmãos, assim, é que me apoiaram 100%. Uhum. Tipo, eu não ouvi de ninguém assim, não vai dar certo, não vai porque, uhum. Né, a gente cria o bloqueio, sim, por questão de toda, como é que é? A questão da empresa financeira, né? Então a gente cria o bloqueio por causa do financeiro, né? Mas eu já estava tão saturada realmente, assim, de que eu não queria mais aquilo para minha vida. Não queria mais ser CLT, não queria mais ser o funcionário que fosse lá bater o cartão e, enfim, viesse embora no final do dia. Então eu queria ter, na verdade, esse olhar mais de cima, de propriedade mesmo, né? Uhum. E claro que... Inclusive de responsabilidade, né? Porque eu lembro muito de tu falar isso. Uhum, sim, né? De tu ser responsável por tudo, né? Da cadeia inteira, do começo ao fim. Sim, Era um estímulo para ti. Justamente, essa questão de a gente... Porque assim, eu tenho conhecimento, eu tenho a bagagem. Por que não, né? Uhum. Então, assim, eu me desafiei e fui criando a confiança para que realmente tomasse a decisão e saísse de que ia dar certo. Enfim, a gente foi, né? E essa questão da curiosidade também, a gente se permitir, né? Se permitir se conhecer e, querendo ou não, a gente vai fazendo contato, a gente vai se conectando com outras pessoas, né? Se a gente não fica parado, a gente vai se conectando, não adianta. Uhum. Tá. E uma outra questão que durante a tua fala me fez pensar, eu voltei de novo, fiz essa pergunta, na verdade não foi nenhuma pergunta, para a Jo também, e eu acho que vale a pena a gente reforçar, né? Porque o senso comum diz que é só quando há alguma coisa errada na empresa, quando tem a empresa que está te devendo, não está te reconhecendo, que a equipe de trabalho é ruim, que o salário é ruim, que aí você toma uma decisão. E o teu caso também não era esse, né? Era uma coisa mesmo tua contigo mesmo, e não uma condição que a empresa... Uhum. Isso mesmo, era uma questão pessoal. Tá. Claro que assim, no andar, né, como a gente... eu já tinha, na verdade, esse pensamento, algumas coisas na empresa, claro que foram contribuindo, porque a gente não entende por que certas... como é que eu vou dizer? Certos comandos são daquele jeito, certas decisões são daquele jeito, entende? Então a gente não vai mais se conformando como é o método de trabalho da empresa, né? Porque a gente já tem outra visão, porque já começa a estudar sobre outras coisas, então o nosso mundo, ele se abre, né? Então a gente quer testar porque você começa a construir, né? Uma nova linha, um novo conceito, um novo entendimento, né? Sim. E aí a empresa não corresponde a isso, não porque tá errado, mas porque de verdade tu tá construindo alguma coisa diferente. Porque assim, né? A questão voltando ao tradicional, a gente tem essa metodologia de resolver os problemas hoje com soluções passadas, né? E a gente tem que trazer soluções novas. A gente precisa dessa juventude aí girando a cadeia, não só têxtil, mas do profissional em geral, assim, né? Do comércio em geral, enfim, a gente precisa que essa roda gire para que as pessoas pensem mais, né? Porque a gente tem muito erro, na verdade, do julgamento, né, Yara? A gente cria o bloqueio assim e a gente a gente não faz as coisas pensando no que os outros vão achar, né? A Joana também trouxe isso, fantástico. Porque a questão é científico. O nosso cérebro, ele não quer pensar, ele não quer... ele vai gastar energia. Ele não quer gastar energia, ele vai fugir e ele quer ficar na zona de conforto, né? Então, cabe a gente levantar a bunda da cadeira, literalmente, e fazer com que tomar essa engrenagem gire, tomar as decisões. E para fazer isso, para quebrar esse ciclo, assim, do cérebro, né?
a gente precisa ter bons motivos, a gente precisa ter boas razões, precisa ter um propósito, né? A questão do propósito, que nem vocês colocaram antes, não é uma coisa que é fixa, né? A gente vai modificando conforme o tempo. Então, a gente precisa só ter certeza que está no caminho que interessa, que está no caminho que gosta, que está fazendo que faz sentido, né? Que faz sentido. Claro, não denegrindo ninguém, não machucando ninguém, não pisando em ninguém, né? Para que a gente cresça e evolua. Que lindo isso. Quando tu fala da questão do propósito, a gente precisa puxar também, porque uma preocupação grande que eu tinha era de que a gente não romantizasse o propósito, né? Sim, como se fosse algo fácil, lindo, maravilhoso, e a partir de segunda-feira vai ter 30 pedindo a conta nos lugares, e aí começa assim, né? Tipo, dá um estalo e aí eu começo. Então não dá pra gente romantizar. E, inclusive, quando a gente conversa, tu fala muito claro pra mim que tu ainda não tem certeza do teu propósito, né? Que o propósito não está claro. Mas que as decisões que você vem tomando vão... tu tens clareza de que elas estão te aproximando cada vez mais, justamente, né, do teu propósito, porque estão fazendo cada vez mais sentido, né? Sim, justamente. Não sei se tu podes até explicar isso um pouquinho melhor, assim, para que quem está acompanhando entenda também. É que assim, eu penso assim, que a gente não pode ser mais só recurso hoje, né? A gente não pode ser só um currículo, a gente não pode ser só um número. A gente tem que ser humano, né? E, tipo assim, tirando essa máscara, a gente se expondo, a gente, querendo ou não, automaticamente influencia os outros a fazerem o mesmo. E assim a gente consegue, né, gerar um ciclo de pessoas melhores. A questão do propósito, que nem a gente já conversou, para mim não é muito claro o que eu vim fazer nesse mundo, vamos dizer assim, qual é a minha missão. Mas a questão de eu estar bem comigo mesma, levantar e saber que eu estou trabalhando para mim, não só assim em relação para mim, mas para a família que eu quero ter, para a casa que eu quero ter, para o mundo que eu quero deixar para o meu filho futuramente, é o que faz sentido hoje. Né? Então, assim, é a questão de se sentir bem com o que está fazendo hoje. E isso transparece até assim com meus clientes, porque, querendo ou não, a gente cria uma conexão com as pessoas muito mais saudável, né? Então, o relacionamento que a gente tem com o outro é mais coerente, é simples, né? Se torna mais simples, não precisa ser aquela coisa cheia de pompa, mas a gente sabe que tá fazendo certo, né? Ai, que fantástico isso, Fran. De verdade, porque a gente precisa desconstruir a ideia, de que a empresa é responsável por nossa carreira, por nossa felicidade, né? Então, somos nós os responsáveis, né, pela nossa felicidade, pelas nossas construções. E que para isso, eu preciso de verdade me voltar. Eu preciso voltar para mim, eu preciso voltar para dentro de mim. E de verdade compreender, né, para onde a gente quer ir, como quer ir, que marca e que história a gente quer deixar. Sim. E para isso, aí então eu começo de verdade a contar essa história. A movimentar o nosso mundo, né? A movimentar o nosso mundo assim, interno, principalmente, né? E de que isso, essa história que a gente começa a contar, ela não é mágica, né? Ela é cheia de dores. Não. Super cheia de dores, né? Dores na hora de você abrir mão, né, de algumas coisas que você conquistou, cheia de dores porque o caminho, não que ele seja doloroso por sofrimento, mas porque de verdade você precisa assumir um enfrentamento muito maior. Ele é difícil porque, assim, querendo ou não, depende da gente, especificamente da gente, não depende de ninguém. Mesmo na empresa, não dependia dos outros, que tu colocou antes. Então, o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha bagagem depende somente de mim e se eu quero realmente evoluir, né? E até fugiu o que eu ia falar agora. Então, eu só vou aproveitar... Lembrou? Lembrei, que a gente estava falando ali de conhecimento, da empresa não é responsável. Que a gente é responsável, né? Que a gente é responsável, não adianta, né?
A gente é responsável pela vida profissional, pessoal, enfim, a gente tem que estar bem no relacionamento, tem que estar bem, pra estar bem com as outras coisas, né? Uma coisa puxa a outra. Uhum. E a Mariel trouxe ali a questão de sucesso, né? Deixa eu até ver aqui como é que ela escreveu aqui, para não perder de volta, peraí. Que o sentimento positivo, ele tem ligação direta com o sucesso, sabe? Sim. Então, de pensar positivo. Uhum, sim. E aí, justamente, a gente também traz isso, né? De que sucesso não necessariamente é algo que eu vou alcançar lá no fim, né? É a mesma coisa da felicidade. Que sucesso é muito relativo, né? Sucesso para mim pode ser ter só uma família, para ti pode ser ter uma casa linda, maravilhosa. Então, o sucesso é muito relativo, né? Mas que pensar positivo, né? E aí tomar decisões e ir assumindo de verdade a responsabilidade sobre essas decisões que você tome, sobre a consequência delas, sim, né? Com certeza te leva muito mais próximo do que de verdade é sucesso, porque o sucesso é o caminho, né? O sucesso é de verdade fechar uma entrega para um cliente às 1h30 da manhã, né? Sim. Né? Cara, o sentimento ali é de sucesso, é de realização plena, total e absoluta. Né? Que nem tu falou antes, a gente abdica de um monte de coisas, né? Tipo, claro que o salário todo mês, né, no dia 5, todo mês na conta, tu tem aquela garantia, tu fica tranquilo. Mas quando tu tem que correr atrás, tu passa a noite em claro, tu passa a noite fazendo pedido, sim, tu recebe não de cliente, tu recebe não de facção, né, que nem o nosso caso. Então, assim, são várias as dores. Isso vai ter em qualquer empreendimento, né? Mas a gente tem que ter a coragem de continuar. Não pode, por ser novo no mercado, por a gente ser novo no mercado, a gente não pode dizer, meu Deus, estou sofrendo isso e aquilo. Claro que agora, por ser novo, a pandemia deixou um rastro bem, né? Uma dor ainda maior. Uma dor ainda maior. Mas, enfim, são coisas que a gente tem que digerir e mandar pra frente da melhor forma possível, né? E o quanto a gente amadurece, né? Sim, total. Então tá. E eu acho que, eu não sei se tem alguma coisa que a gente combinou de falar, que aí eu acabei não te pedindo. Tem alguma coisa importante que tu queria colocar, Fran? Não, acho que não. Acho que era isso, assim. Que a gente foi conseguindo, né, acompanhar, porque o nosso roteiro rolou durante a tarde. E aí eu acho que a gente conseguiu transmitir, né? A questão, assim, né, Yara, é que a gente tem que parar de olhar um pouco a grama do vizinho, né? E regar o nosso próprio jardim, né? Então, a gente não pode olhar assim, queria ser fulano de tal. A gente tem que pensar, eu quero ser mais eu. E o que eu posso ser para ser mais eu? O que eu posso fazer para ser mais eu, né? Nós temos que estar conectados com quem queira estar conectados com a gente também. E isso faz diferença no dia a dia. Sim, porque vai dando cada vez mais sentido, né? As respostas que vêm, elas vão sendo muito mais, acabam estando, né, muito mais alinhadas com de verdade aquilo que faz sentido pra gente. Sim. Né? É isso aí, Mori. E eu acho que só pra gente finalizar, Fran, eu até queria deixar assim uma reflexão, né? A gente falou muito sobre o propósito, mas em duas situações de que houve uma transição de carreira, porque o foco era esse, né, de fazer transição de carreira, para se conectar cada vez mais com o propósito, né? Mas que de verdade tudo bem e tudo certo também quando a gente começa a compreender que o propósito é justamente estar onde a gente está e não necessariamente que se conectar com o propósito é só empreender, né? Sim. Então, eu acho que a provocação que a gente quer deixar aqui hoje é, sim, com relação à coragem de mudar, de fazer transição, né? Em algum momento começar a contar uma história diferente, né? Sim. Da nossa trajetória, mas que também pode ser diferente disso, né? Também pode se conectar ao propósito e continuar trabalhando na mesma empresa, no mesmo lugar, entregando e fazendo cada vez mais sentido, né? O que importa de verdade é se permitir, né? Se permitir olhar para dentro de si e encontrar aquilo que te move, aquilo que te desperta, aquilo que te faz acordar daquela inércia, né? Daquela rotina, daquele acorda, cumpre jornada de trabalho, almoça,
termina a jornada, Sim. vai para casa, né? Porque é isso, é um movimento que nos dá vida, né? Inclusive para as organizações, né? Não, e assim, ser CLT, né, não nada contra. Eu fui CLT aí durante 10 anos, então assim, cada um. Se tem gente que tá de boa no trabalho e se sente bem, é feliz, não tem por que sair, né? Não tem por que inventar alguma coisa. Eu vou inventar alguma coisa porque fulano de tal falou que isso. eu tenho que empreender. Não, não é isso. Exatamente isso, cuidado que a gente, enfim, só me passou aqui agora, justamente com aquela preocupação que a gente teve de não romantizar, né? Sim, de não, sim. Né? Porque não é isso e agora é o único caminho perfeito a ser seguido, né? Mas é o da conexão com o propósito, né? É o de fazer sentido. E que nem a Jo colocou antes também a questão de, se não der certo, beleza, eu volto para a empresa e carrego uma puta de uma bagagem, desculpa o palavrão, mas eu carrego mais essa bagagem junto comigo e eu vou conseguir dar o melhor do que eu dava antes. Então, né, não, que nem tu falou, romantizar. Se quer empreender, beleza. Se não quer empreender, beleza também. Só tenha certeza que você está sendo feliz e você mesmo. Isso mesmo, perfeito. Né? É isso. E aí, Fran, meu Deus do céu, eu não tenho como te dizer o orgulho de poder compartilhar um pouco da história e experiência de vocês, né? Porque como a gente falou no início, a gente tem percebido um movimento muito grande, né? De pessoas de verdade agora parando e ressignificando a sua vida, né? E isso tem muito a ver com o profissional, né? Somos a mesma pessoa, não somos, né? Pessoas diferentes em todos os papéis que a gente exerce na vida. Né? A gente não consegue, né? E aí a gente quis trazer, né, os depoimentos de vocês justamente para que, não para servir de exemplo, porque não necessariamente que seja isso, né? Mas que pudesse alertar as pessoas para olhar para isso, porque em algum momento, né, é isso aí que vai fazer a diferença, é esse olhar para dentro de si e dar atenção a pequenas coisas, né, que são fundamentais, que sejam olhadas para que... ou não faz, né? Exatamente, exatamente. E assim, orgulhosa demais. Tá? Ai. Obrigada, né? Obrigada a vocês pelo convite, né? Quando tu me convidou, a primeira reação foi de negar, mas eu não neguei, porque... Não sou de negar nada nessa vida. Não sou de negar as coisas, né? Vamos pro desafio. Conseguimos. E quando tu falou do apoio da família, né? Eu achei, na hora me veio uma coisa assim, uma reflexão. Não importa, né, se depois vão dizer e todo mundo que ergueu a mão e diz aqui mora e vive um bando de loucos, né, e estamos apoiando tanto quanto a louca que está tomando decisões. Mas que legal quando a família entende, quando a família compreende, né? Sim. Que legal a gente ter experiências assim também na família, tá? Tá bom, obrigada, então. Tá? Obrigada um beijo a vocês, grande. Tá? Beijo, obrigada pelo todos, pessoal gente. aí que ficou assistindo, escutando a gente, né? Até a próxima. Até. Né? Quem está acompanhando aí direto vai nos acompanhar e a gente tem uma próxima edição logo